sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Era desprezado, mas rejeitado, homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe padecer. Você, por mim e por você, Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha célula, assumiu a minha morte, Ele venceu o opressor, tomou a chave do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou em seu trono. Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha célula, assumiu a minha morte, Ele venceu o opressor, tomou as chaves do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou em seu trono. Então convido o pastor Ed. E também queria pedir licença ao Irson. Ontem ele esteve chamando algumas pessoas aqui à frente, chamou presbíteros, diáconos, música, e eu queria chamar o Lucas, representando os jovens, para orar pelo pastor, pela pregação dessa noite. Eu noto uma presença espiritual muito grande na vida dos jovens da comunidade. E para você, jovem, eu queria dizer o quão você é importante para a comunidade, para a nossa vida. E a comunidade, sem a força e a vitalidade dos jovens, não vai conseguir caminhar. Você é vital para nosso crescimento. E eu sei que faz alguns anos só que eu passei dessa idade, mas no mundo em que eu vivi, já era difícil, mas para eles é muito mais difícil agora. Então devemos apoiar e abraçar os jovens e dizer: vocês são importantes para a comunidade e louvamos a Deus porque vocês estão se esforçando e eu vejo que estão trilhando o caminho que o Senhor escolheu para as nossas vidas. Amém. Boa noite, a graça, irmãos. Vamos orar então. Senhor, gratidão, Senhor, por cada irmão que vieste aqui hoje, que tem sede de Ti, Senhor, da Tua palavra, de adorar a Teu santo nome, Senhor. Queremos colocar agora, Senhor, a vida do Ed, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, transmitida através dele, ó Pai, venha de encontro com os nossos corações, ó Pai. De maneira diferenciada para cada um aqui, da maneira que nós necessitamos receber a Tua palavra, do Teu santo nome. Te pedimos e agradecemos que isso acontecerá. No nome de Jesus. Amém. Sempre tem que começar falando isso. É sempre uma alegria. É sempre muito bom estar aqui. Não é verdade? Quando a gente vem até Patrocínio e entra aqui,
contra vocês, a gente vê que é realidade o fato de que a igreja é uma unidade, é uma família, porque é assim que nós nos sentimos aqui, como família. Somos tratados assim, né? E nos sentimos muito à vontade. Às vezes até fazemos umas brincadeiras. Mas é por isso, porque temos intimidade, né? Como numa família. Louvado seja Deus por essa igreja, por essa parte da igreja que fica aqui, longe de nós lá, mas que está sempre perto do nosso coração. Hoje nós falamos que cada congregação, cada igreja tem suas particularidades, né? Uma coisa que a gente nota aqui na igreja é que os temas dos encontros sempre são compostos. Eles não são assim uma frase, né? Então, esse ano é atendendo o chamado, nutrindo a fome de Deus. Isso me salvou, porque quando chegou o tema lá e nós vínhamos, e o Bilão vinha também, ele logo pegou atendendo ao chamado para ele. Essa parte do tema. E para mim, então, ficou o nutrindo a fome de Deus. Glória a Deus. Então, eu queria tratar nesse assunto aqui. O título da minha palavra é Fome e Sede de Deus. Fome e sede de Deus. Acho bom tirar um pouco de grave desse som aí, que é o grave que está dando a microfonia. Alô. Ok, vou falar um pouquinho mais longe. Nenhum livro da Bíblia, a Bíblia é perfeita, ela fala de tudo. Mas nenhum livro na Bíblia explica melhor a fome de Deus. Fora de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro que dá a conclusão e a análise de um homem natural da vida. Tanto que Eclesiastes muitas vezes não é entendido muito bem, as pessoas muitas vezes nem gostam de ler muito, porque fala de uma forma negativa da vida. Assim, na maior parte das vezes. Mas, lá no capítulo 3, versículo 11, diz uma frase muito importante, muito profunda. A parte do versículo diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que Deus nos fez para sermos eternos. Deus nos fez para vivermos eternamente ao seu lado, na sua presença, em comunhão com Ele. Nos colocou Adão no Éden, no paraíso, e ali então havia essa comunhão de Deus com o homem, diária, frente a frente, face a face. Você e eu temos a eternidade no coração. Ou seja, é como se a gente sentisse saudade de algo que nós ainda não vemos e não conhecemos. Tinha um hino antigo que dizia: saudade, tenho saudade de ti, né? Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para sermos eternos, para vivermos em comunhão perfeita com Ele. Mas o pecado veio e nos afastou de Deus. Nos criou uma barreira, um abismo entre nós e Deus, pelo pecado, porque Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Então nós ficamos separados de Deus, mas continuamos no nosso coração com essa saudade
de sermos eternos, de estarmos na presença de Deus sempre. E isso é o que chamamos fome de Deus. E o livro de Eclesiastes, ele expressa os sentimentos e conclusões de um homem natural, e ele filosofa e analisa a vida nesse mundo da forma como um homem sem Deus, longe de Deus, vê a vida. A sua frustração ao ver que nada satisfaz completamente. Por mais que ele faça, por mais que ele se esforce, o sentimento de que sempre alguma coisa está faltando. Esse é o homem natural. Uma fome de algo que ele não sabe bem o que é. São as conclusões de um homem. Na verdade, a gente não sabe exatamente quem escreveu Eclesiastes, mas é muito possível, né, e todos os comentaristas estudiosos concordam que tenha sido Salomão, porque ele diz que ele é o sábio, o rei. E Salomão foi um homem muito sábio, e tudo que está escrito aqui parece que é ele que está dizendo. Mas, porque ele era de Deus, do povo de Deus, as pessoas ficam em dúvida às vezes. Mas aqui é a opinião de alguém já vivido, já experimentado, e que na maior parte do tempo não teve sentido e nem plena satisfação. Embora ele tivesse experimentado de tudo o que traz da ideia em si mesmo de sucesso, de felicidade aqui nesse mundo. Coisas que a gente busca, procura, que o homem natural busca, achando que aquilo é que vai matar a sua fome interior. E então, nos primeiros capítulos, esse homem que analisa a vida, ele vai falando sobre essas coisas que ele pôde experimentar durante a sua vida e que não lhe trouxeram absolutamente uma satisfação que o deixasse feliz completamente. Então ele diz, por exemplo, no versículo 16 a 18 do capítulo 1, ele diz: então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Ou seja, uma pessoa que adquiriu muito conhecimento, que tinha muita sabedoria, minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Contudo, o que aprendi, de fato, é que tudo isso é correr atrás do vento. Muito conhecimento, intelectualidade. Ele sobrepujou. Na verdade, Salomão foi considerado, e é considerado até hoje, o homem mais sábio que existiu. E ele chega a essa conclusão. Depois, no capítulo 2, já no versículo 1, ele diz, continua a sua análise e diz: eu disse a mim mesmo. Está falando para ele mesmo. Não sei se você de vez em quando faz isso. A Raquel ri de mim, porque ela diz: o papai está falando sozinho lá. Não estou falando sozinho, estou falando comigo mesmo. E ele está falando consigo mesmo. Ele disse: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Eu vou me divertir. Eu vou ter prazer em tudo. Servi-me de imenso harém. Tem uma outra tradução que diz mulheres e mulheres. Aliás, esse é outro sinal de que foi Salomão mesmo que escreveu. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. E aí ele diz: contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. No 2:4 ele diz: depois
resolvi concentrar-me no trabalho. Aí eu construí para mim obras, edifiquei magníficas obras, construí palácios, desfrutei de todo o meu trabalho que realizei com muita fadiga, soube desfrutar de tudo isso. Considerei o trabalho que realizei com fadigas, vaidade e correr atrás do vento. No versículo 8 e no 10 do capítulo 2, ele diz: bom, acumulei para mim prata e ouro. Ah, riqueza. Ah, riqueza. Aquilo que o homem natural acha que se ele conseguir, ele vai ter toda a felicidade e satisfação na sua vida. E Salomão diz: adquiri prata e ouro, riqueza sem conta dos reis e das províncias. Ele teve muitos escravos, ele teve muita criação, animais, vinhas, de tudo ele teve. Foi um homem riquíssimo. E o homem natural, e infelizmente até muitos de nós cristãos, crentes, passamos a nossa vida buscando a riqueza, achando que é isso que vai, até nosso pedido às vezes para Deus, né, está em cima desse alvo. Mas o próprio Salomão disse uma vez, não sei se foi o Salomão agora, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Uma vez perguntaram para o Rockefeller, né, que era um homem na época, um dos mais ricos do mundo, perguntaram para ele quanto de dinheiro que é o que vai ser bom, vai ser suficiente. E ele respondeu: sempre um pouco mais daquilo que você tem. Mostrando que até a riqueza, que é tão buscada pelo homem, não satisfaz. E aí, por fim, no 2:9, ele diz: tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim. Poder e fama. Ok. Quando chega no versículo 11, ele faz uma pequena conclusão. E diz o seguinte: contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se pode fazer debaixo do sol. Esse é um homem. Você diz, mas não é tão assim, mas esse era o sentimento dele, que tinha conseguido todas essas coisas: riqueza, fama, prazeres, trabalho. Quantos de nós passa a sua vida afundado no trabalho? Às vezes até deixando a família de lado, estando ausente do lar, porque o trabalho é o trabalho, e a vida moderna parece que nos leva a isso. No fim, todos os prazeres e sensações desfrutados sem fé e sem louvor a Deus não valem a pena. Não valem a pena. São vaidade e correr atrás do vento. Eu procurei no dicionário saber o que é vaidade, e lá diz o seguinte: característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa e mentirosa. Isso é vaidade. E a vida sem Deus é vaidade. E correr atrás do vento, eu acho
essa metáfora o máximo, porque a gente entende. Você já correu atrás do vento? O que é que você pega? O que é que você consegue pegar? E até quem está olhando de fora deve falar, esse aí acho que pirou, né? Está correndo, quer pegar o vento. E Provérbios fala uma coisa, a Bíblia é maravilhosa, né? Provérbios 27, 7 diz, e para quem tem fome, até o amargo parece doce. O que isso quer dizer? Que se você tem fome, que se esse homem natural tem fome de Deus, ele busca em muitas coisas, achando que aquilo vai satisfazê-lo, que aquilo vai ser doce, mas na verdade é amargo. E por isso que Provérbios também diz que para o homem, muitos caminhos parecem certos, parecem bons, mas no fim dão em morte. Então parecem certos. O homem natural vive assim, buscando, porque parece que aquelas coisas vão lhe trazer satisfação, sentido na sua vida, propósito. Mas sem Deus, não há satisfação plena do nosso coração e da nossa fome, porque a nossa fome é de Deus. Sem Deus, a vida se torna sem esperança, se torna algo aborrecido, porque esse autor de Eclesiastes, ele continua falando sobre a vida de uma forma terrível. Ele diz, olha, gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. Tudo aquilo que acontece já aconteceu e vai acontecer de novo, num círculo vicioso. A vida se torna, sem Deus, aborrecida, chata, rotineira. Quando chega no domingo, o homem natural pensa, amanhã é segunda-feira. Eu tenho que voltar na minha rotina, nas minhas coisas. E não tem prazer nessas coisas. E lá em Eclesiastes ele diz, todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Olha só, um homem com fome. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo debaixo do sol. Rotina. Cansativa, sem novidade, sem graça, sempre aguardando por algo extraordinário que vai acontecer na sua vida e que nunca acontece. O triste é que alguns crentes vivem assim. Porque embora já tenham conhecido aquilo que é verdadeiramente doce, ainda vivem suas vidas atrás das coisas que não satisfazem. Até na sua espiritualidade, muitas vezes. Em vez de buscarem na presença de Deus, na oração, na palavra, na meditação na palavra, buscam. Hoje a igreja, análise que se faz da igreja em geral, não todas, claro, mas a maioria delas hoje, elas vivem da celebração, do culto. O culto tem que ser fantástico. Ele tem que agradar as pessoas. Mas hoje nós já falamos sobre isso, que a verdadeira espiritualidade é vivida na segunda-feira, depois que você sai daqui. Ali é que você vai
se tiver em verdadeira comunhão e louvor a Deus, sentir prazer nas coisas, ver sentido e propósito naquilo que você faz, ver que o teu trabalho, a tua profissão, as pessoas que te rodeiam estão ali porque você foi colocado ali com um propósito eterno e não passageiro. Não há uma satisfação maior, e você que já evangelizou, discipulou alguém, sabe disso, do que ver um discípulo teu firme no Senhor, louvando a Deus e produzindo frutos. Então, todo esse sentimento negativo aí que nós pusemos não foi para desagradar vocês, ficarem tristes, mas isso tudo tem um nome que se chama fome de Deus. Uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e sentido. E não é, isso aqui, essa frase não é minha, é do Charles Spurgeon. Ele diz: não é uma vida muito diferente do que a vida de um animal. Para esse homem, para essa pessoa, nós temos a resposta. Você tem a resposta. Jesus. Jesus. Jesus é a resposta para essa pessoa que está buscando, que está com fome e não sabe onde encontrar essa satisfação e essa nova vida que lhe traga algo diferente, aquilo que ele está esperando e tem saudade e não sabe do que é. Jesus, ele é o pão do céu que desceu para nos alimentar. Ele desceu do céu para nos alimentar, para matar essa fome que nós temos. E olha, não é porque você já recebeu a Jesus, chegou aqui, que acabou. Você ainda precisa de Deus presente na sua vida no dia a dia. Essa comunhão que nos alimenta, que nos fortalece, participar da ceia para comer do pão, para beber do cálice e continuar na sua aliança com Deus, de viver com Ele e para Ele. Filho pródigo é um exemplo. Pensou que saindo da casa do pai com o dinheiro todo, ele ia ser feliz. Ele ia ser muito melhor para a vida dele. Mas não durou muito para ele descobrir que não era assim. Ele não demorou muito. Ele gastou tudo em festas, em alegrias passageiras, em amigos que sumiram quando acabou o dinheiro e acabou sendo amigo dos porcos e querendo comer a comida dos porcos, porque teve fome. E aí então ele percebeu que junto do Pai, na sua casa, ele tinha tudo que ele precisava. Então ele voltou. Fomos feitos, irmãos, para adorar a Deus e para gozarmos da sua presença. Para louvar a Deus, adorá-lo e gozarmos da comunhão com Ele. O pecado nos afastou de Deus, por isso existe esse vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Deus. Charles Spurgeon disse uma vez: as necessidades espirituais dos seres humanos são urgentes. E entre elas, a mais urgente é a sua regeneração, o seu encontro com Jesus. A necessidade mais urgente. A mensagem do Evangelho é assunto de vida e de morte. Jesus é o único que pode nos aproximar de Deus.
E Ele nos fará ter a vida de satisfação verdadeira. E Ele nos chama para isso. Ele nos chamou para isso. Ele fará tudo, e com que tudo que vivemos nesse mundo tenha um valor eterno, e não passageiro. Por isso que ele disse para a mulher samaritana, que tinha que todo dia buscar água no poço. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Nós, hoje, temos essa água. Porque Jesus disse, ela fluirá de vós, de vocês. Se você tem Jesus, você tem água para matar a sede daquele que está longe de Deus. Com Jesus, nunca mais estaremos correndo atrás do vento, mas estaremos no caminho que nos leva à vida eterna, que nos leva de volta à presença do Senhor e onde nunca mais haverá fome. Jesus nos chama para si. Vinde a mim, todos que estáis cansados dessa vida, dessa fome, dessa coisa que não é saciada. Vinde a mim, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu levarei você de volta para o Pai, e essa fome será totalmente suprida, assim como Davi já expressava nos seus salmos. Olha só, o salmo mais conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes. Eu sou uma ovelha, eu quero pasto verdinho. Ele me faz descansar, me leva às águas tranquilas. Ele prepara um banquete na frente dos meus inimigos. É Deus quem faz isso. Aleluia. E no Salmo 63 ele diz, as tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso é que eu canto alegremente canções de louvor a ti. Eu canto e louvo, em outras palavras, porque estou com a minha barriga cheia. Meu coração está cheio da tua presença. E é interessante, irmãos, para terminar, como isso acontece com cada um de nós. Aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu ficava pensando assim, quando eu fizer 18 anos, aí sim, eu vou tirar a carteira de motorista, eu vou poder entrar em cinema, que só é proibido até 18 anos, eu vou ser independente, eu vou sair de casa, eu vou acontecer. Fiz 18 anos, parabéns a você, bolo, etc. Parece que não mudou muita coisa. Aí eu dizia assim, agora eu vou entrar na faculdade, eu vou aprender. Fui. Fiz vestibular, passei, uma alegria, uma coisa, me senti no máximo. Fiz a faculdade e saí desempregado. Agora, a hora que eu tiver um emprego bom, vai ser bom. Eu fui até, Deus me abençoou. Arrumei um emprego bom, comecei a ganhar meu dinheiro. Comprei meu primeiro carro, 0 quilômetro, uma Brasília amarela. Um mês depois, entrei num sinal, bati, acabou com a Brasília. Aí depois eu falei assim, não, encontrei a Lília. Falei, nossa, encontrei a felicidade. Eu não sabia que a Lília era tão brava. Somos felizes juntos. Mas passou também. E aí é aquela coisa, vai ter filho, não vai ter filho, como que é? Já está passando tempo e a gente não tinha filho. Aí nós
adotamos o Josué e depois a Raquel. Maravilha! Que alegria! A Raquel era um doce, era uma coisa assim. Ela tinha um cabelo punk, assim, para cima, espetado. Mas cresceu. Dá um trabalho e um gasto. E assim é a vida. Aí vem os netos. Vilão, só fala nos netos dele agora. Quer fazer inveja para mim. Mas é assim. A vida é feita de fases em que a gente acha agora vai ser o máximo, mas quando você vê, você voltou. O que o João César... Comporte-se aí, João César. Não é assim. Só o que nos pode dar sentido na vida é servir ao nosso Deus. Produzir frutos e frutos que permaneçam. E para isso é preciso permanecer na videira verdadeira. E ser cuidado pelo Pai que é o agricultor. Cada fase atingida pode nos alegrar, mas por um pouco tempo. A verdade é que a única coisa que vai nos satisfazer totalmente é nos dar propósito, é alimentar o nosso espírito, é voltarmos para a casa do Pai. É para permanecermos na casa do Pai, é para vivermos em comunhão com Deus, diária, com o nosso Criador. É Ele que nos alimenta com a sua presença na nossa vida. E nós somos aqueles que podem trazer para aqueles que estão com fome. E que nós sabemos que vai matar a sua fome é Jesus. Nós temos esse chamado de nutrir a fome de Deus. Que Deus nos use para fazermos isso. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fogo